Karina Xavier, antes de mais, obrigado pela disponibilidade para esta conversa. Já vamos falar desta descoberta. Muitas vezes as descobertas grandes e importantes na ciência fazem-se por acaso. Foi de algum modo o que aconteceu aqui. Estava aqui a ver algumas notas através de pesquisa na internet e deparei-me aqui com uma entrevista sua a propósito para um outro podcast de ciência do Expresso, e a Karina referia na altura uma preocupação importante que tinha a ver com o futuro da nossa microbiota, o que se estava a passar, e manifestava aqui algumas preocupações. Estamos a pôr em risco a nossa saúde, há uma extinção em massa silenciosa e invisível, estou a citar o artigo. Qual é o ponto de situação para contextualizarmos um bocadinho a conversa que vamos ter? Como é que estamos de microbiota desta rede tão importante, desta parte tão importante da nossa sobrevivência, até como espécie humana? Quais são os grandes indicadores da ciência nesta altura? Eu acho que se calhar não começaria com um cenário tão pessimista. Sim. Acho que a coisa otimista e muito interessante na minha perspectiva, que como cientista, desde há 10, 15 anos até agora, que continuo super fascinada com os progressos que se têm feito na compreensão dos benefícios da microbiota, que eu acho que realmente se pode dizer que, embora, claro, que já havia pessoas há mais de um século atrás a pensar nos micróbios que vivem connosco, houve uma explosão de conhecimento nesta área que ainda está em expansão. Uhum. E isso é a parte que é benéfica e que tem um potencial enorme de como, de se compreender melhor, podemos usar para o nosso bem-estar. De facto, portanto, eu diria que o século passado nós focámos-nos muito, nós, o grande nós, Sim, dos sim. cientistas, em biologia, em combater infecções, e nas bactérias ditas patogénicas, prejudiciais. Com a descoberta dos antibióticos houve um grandes progressos, e depois a outra área em que os microbiólogos se focavam muito, focando, por exemplo, na Escherichia coli, que é o organismo mais bem compreendido. É uma bactéria que foi muito usada para compreender mecanismos moleculares básicos. E a microbiota, sabia-se que existia, mas tínhamos pouco acesso a ela, porque os microbiólogos, em geral, para poder estudar as bactérias, o que tinham que fazer era crescer as bactérias. E ainda agora, embora haja grandes progressos, é difícil conseguirmos cultivar as bactérias que coexistem connosco, nomeadamente nos Uhum. intestinos. Eu vou-me focar muito nos intestinos, Sim, porque é sim, onde sim. existe uma variedade e uma população muito grande, uma comunidade muito grande de bactérias. Ahm, E essa houve- dificuldade é um desafio à investigação, não é? Foi um desafio que foi Foi. ultrapassado, Sim, sim. ahm, e foi ultrapassado por aquilo que eu chamo uma revolução em biologia, porque foi uma combinação entre podermos descobrir-se que há uns genes muito básicos nas bactérias, que fazem parte do seu sistema, da sua maquinaria, a core, que são os genes ribosomais, que podemos usar como relógio biológico para conseguir catalogar as bactérias. Uhum. E, ao mesmo tempo, houve um grande avanço nas técnicas de sequenciação da ADN, e, portanto, neste momento é muito fácil eu tirar uma amostra da saliva, dos cocós, da superfície da nossa pele, E e trabalhá-los extrair em DNA. laboratório, Pois, em em investigação. cerca de 2, 3 horas nós conseguimos saber Isso é extraordinário. quais são as bactérias que estão lá.
O conhecimento por parte da comunidade científica aumentou muito e, portanto, daí para cá, como a Karina referiu, se calhar o problema agora está em como passar esse conhecimento e como cuidarmos nós, cidadãos comuns, da nossa macrobiota, da nossa microbiota, melhor dizendo. As questões da alimentação, não é? Da correção da alimentação, agora está do nosso lado ou do lado da sociedade, perceber a importância dessa microbiota e criarmos aqui umas regras que andamos a deturpar a dar uns tempos a esta parte. Sim. Pronto, então, o que estes avanços muito grandes nos disseram foi que a grande maioria das bactérias que coexistem connosco e que colonizam o nosso organismo à nascença nós aprendemos a coexistir e até depender muito delas para a nossa fisiologia normal, não é? E sem as bactérias que vivem, por exemplo, nos nossos intestinos, nós não conseguimos tirar o proveito dos vegetais que Uhum, comemos, exato, por porque não exemplo. temos sequer enzimas e proteínas para os degradar. E então nós evoluímos em conjunto com esta comunidade, vive no nosso organismo, é um ecossistema e eles beneficiam, as bactérias beneficiam dos alimentos que nós ingerimos e nós beneficiamos das capacidades metabólicas que elas têm, que são diferentes das nossas, para Uhum. poder extrair mais dos seus nutrientes. Mas pronto, e depois isso, como evoluímos assim durante milhares e milhares de anos, isso acaba por trazer uma comunidade de bactérias saudável e aqui é mesmo um, E, o, o, E aqui muitíssimo. Sim. não estamos a falar só na questão da prevenção, porque é importante manter esta microbiota saudável. Obviamente é uma prevenção importante para muitas doenças, estamos a falar até na intervenção para determinadas doenças. Aconteceram aqui caminhos novos no combate às doenças, por exemplo, de redução de antibióticos e de intervenção junto da microbiota, por exemplo. Criaram-se aqui caminhos novos. Pois, sim, sem dúvida, e nós temos investido muito nessa área de investigação, ahm, porque, portanto, tendo uma pronto, eu gosto da analogia da microbiota saudável, é como uma floresta saudável. A floresta saudável, é resistente a espécies invasoras, a ervas daninhas, Sim. ah, e daí a importância de cuidar dela. Um dos papéis protetores de uma microbiota saudável é, de facto, a barreira protetora contra organismos patogénicos, os ditos infecciosos. E daí vêm aquelas bactérias com que ouvimos falar por vezes nas notícias, como as Escherichia coli multiresistentes ou a Klebsiella pneumoniae, que são um problema nos hospitais, por exemplo, Uhum. nomeadamente no sul da Europa. E o que nós vemos, o que nós vemos rotineiramente em ratinhos de laboratório é que, tendo essa floresta bem cuidada por uma boa alimentação que permite um ecossistema saudável, atua como barreira protetora à invasão desses organismos patogénicos. Ah, por várias razões, isso pode correr mal, e daí, nomeadamente, por exemplo, pode ser um prolongar de uma dieta que não é saudável, nomeadamente não tendo fibras, porque realmente estas bactérias precisam dos componentes que estão nos vegetais e nas fibras que nós ingerimos para crescer de uma forma saudável. E, portanto, períodos muito prolongados com Claro, uma claro, dieta claro, dá claro. origem a uma microbiota que nós dizemos desequilibrada e pronto, claro que as infecções por organismos patogénicos não é só por causa de uma microbiota Desequilibrada, sim. desequilibrada, nem por uma má alimentação. Há outros fatores Uhum. como vários tipos de inflamações, que às vezes podem ser
de origem da genética humana, não é? Que nós Claro, temos alguma doença, portanto, tipicamente quem tem doenças crónicas de inflamação, ou diabetes, ou obesidade, tem uma microbiota desequilibrada. muito bem. E Com- e entretanto, com este conhecimento científico todo e a produção de muitos probióticos terapêuticos, chegámos a uma situação em que há probióticos por tudo quanto é sítio. Karina, não é? Desde os iogurtes até mais recentemente a produtos de limpeza com probióticos. O que é que se sim. está a passar do seu ponto de vista, Karina Xavier? Pronto, o que eu acho, eu diria que realmente há probióticos por tudo quanto é sítio, mas o painel de probióticos que estamos a usar ainda é muito, muito pequeno e o potencial é enorme. Ah, portanto, o que nós estamos a compreender é que temos estas bactérias todas nos nossos intestinos que vimos que podem ser uma maneira de combater infecções, e aqui eu quero mesmo realçar porque seja qual for a causa, seja porque tivemos muitos anos uma alimentação má, ou não fizemos exercício, ou temos uma doença crónica, temos infecções, e quando temos infecções, a maneira melhor que temos ainda para tratar as infecções são os São os antibióticos. antibióticos, sim. E isso eu também queria realçar que realmente não há dúvida que os antibióticos salvam vidas e que ainda são a melhor maneira que temos para combater as infecções. Só que tem realmente o efeito secundário de também de destruir ainda mais a nossa microbiota. E, portanto, Há que tomá-los com devido cuidado. há que tomá-los com devido cuidado. E o que eu acho é que os probióticos podem ajudar a restaurar essa microbiota. Em Criar relação aqui aos uma micro... espécie de aliança. Sim, é isso que eu vejo para o futuro, em termos de tratamento de infecções. E aí digo que o potencial é enorme, porque nós temos centenas de espécies diferentes nos nossos intestinos, e há meia dúzia de probióticos. E os probióticos que usamos, esses que está a referir, ainda vêm predominantemente de tratamentos antigos que se faziam, ou muito de indústria alimentar. Uhum. E vão para o mercado como suplementos alimentares. Eu acho que vamos estar agora numa transição, é que se queremos usar o potencial dos micróbios que temos, que é gigante, nesta dita barreira protetora que é a nossa microbiota, vamos ter que passar vai haver uma mudança na legislação, que é os probióticos não ficarem só como suplementos alimentares, mas como medicamento. E para medicamento depois tem que entrar em ensaios clínicos, o Claro. que demora mais tempo, não é? Mas eu acho que vai abrandar a confusão que Que existe um existe bocado atualmente, não é? no uso dos Sim, sim. probióticos, que os médicos tipicamente ah, muitas vezes não têm dados suficientes para saber se eles são eficazes ou não, porque eles não tiveram que passar por ensaios clínicos. Exatamente. Eles E- não e- são prejudiciais, não é? sim, sim. Mas poderão ser simplesmente ineficazes, a sua toma poderá estar a ser ineficaz, digamos assim. E se passar pelo controle clínico e com recomendação clínica, será muito mais eficaz a sua toma. Karina, vamos a, a esta descoberta que se insere nestes passos de conhecimento sobre a microbiota, sobre os probióticos, a produção de novos probióticos. Que matéria é esta? Antes de mais, de que é que andavam à procura? E o que é que de repente encontraram? Sim, eu gosto de realçar isso, que foi de facto que a investigação não segue um percurso linear, e o meu laboratório que começou aqui em Oeiras, no Instituto Gulbenkian de Ciência, e agora no GUIM, ah, já há quase há 19 anos, já há quase há 20 anos. ah, nós estudamos como é que as bactérias comunicam entre elas, por sinais químicos, e como é que se organizam nesta dita comunidade e floresta. E estávamos a manipular, e temos alguns estudos interessantes de que manipular esta comunicação entre as bactérias pode ajudar a recuperar a comunidade depois de uma toma de antibióticos.
Só que, para ser mesmo sincera e honesta, essa recuperação é bastante pequena. E nós estávamos a querer como é que nós manipulamos isso para melhorar essa dita recuperação. E estávamos a ter resultados muito inesperados, porque havia uns ratinhos que recuperavam. Porque o que nós estávamos a fazer era dávamos antibióticos, a experiência é muito simples, dávamos antibióticos aos ratinhos e depois esperávamos um período sem dar antibióticos e depois adicionávamos uma bactéria patogénica e víamos se ela entrava ou não. E havia uns que entravam e outros que não entravam. Isso para nós significava, nos casos recuperou e noutros casos não recuperou. E depois isto foi. Percebemos que afinal não tinha nada a ver com a comunicação Uhum. das bactérias, mas sim com a presença de uma bactéria que nós não estávamos à espera, que é do grupo das Klebsiellas. Eu ainda há bocado falei que nos hospitais a Klebsiella pneumoniae é uma daquelas que os médicos ficam muito preocupados quando veem a Klebsiella pneumoniae. Porquê? Porque ela pode ser resistente aos antibióticos e depois é muito difícil de tratar. E nós, pronto, como o resultado era tão forte e inesperado, achámos, não, nós temos mesmo de perceber o que é que se está a passar. Conseguimos isolar a bactéria e vimos que faz parte, é uma parente próxima destas Klebsiella pneumoniae. Fizemos agora uma caracterização. Portanto, esse primeiro estudo já foi publicado em 2020. Agora, este segundo estudo, fizemos uma caracterização detalhada da bactéria para ver se efetivamente é uma bactéria segura. E, de facto, os estudos são muito encorajadores. Não temos evidência nenhuma dela ser prejudicial. Nomeadamente, ela sendo um parente próximo das Klebsiellas, quando eu falo com os médicos, eles dizem, mas ela não é resistente a antibióticos, mas ela vai ficar resistente a antibióticos, porque essas bactérias conseguem adquirir genes das outras muito facilmente. E até isso nós testámos, não parece nada a comparar com as outras, é Que muito ela má, ganha essa resistência. é muito má a ganhar resistência, e quando Uhum. nós conseguimos enfiar para lá forçosamente a resistência, ela perde muito rapidamente, isto em comparação com outras bactérias. Portanto, parece bastante segura, e depois faz a tal barreira protetora contra organismos patogénicos, e além disso tem um metabolismo que parece, e esta parte ainda não compreendemos completamente, mas tem um metabolismo muito bom que ajuda a microbiota a recuperar. Portanto, em termos de probiótica, é mesmo aquilo que nós estamos à procura, porque ela ajuda o ecossistema a voltar ao normal, tendo consequências numa coisa que nós não estávamos à espera, que é quando temos uma microbiota saudável, também é bom para a inflamação. E num modelo de ratinhos de doença de inflamação, ela de facto tem uma eficácia muito grande em reduzir a inflamação. Portanto, ela atua em três componentes muito importantes, que é a proteção contra bactérias patogénicas, as ditas invasoras, consegue ajudar a recuperar a microbiota e ao ajudar a recuperar a microbiota, mesmo em condições, em modelos de genética em que o organismo tem uma mutação que faz inflamação, ela baixa as patologias causadas pela inflamação porque está a baixar a inflamação. Este é o que está publicado agora neste último artigo. O que ficámos muito entusiasmados mas eu acho que a mensagem é também que a ciência, às vezes vamos parar às coisas por Por acaso, acaso, ma- mas às vezes, lembremos por da exemplo, penicilina, não é? sim. Não, e depois, por exemplo, entretanto, nós, quando publicámos o primeiro artigo, também um grupo na Alemanha e depois o meu irmão está a estudar em Nova Iorque, também na área da microbiota. Eles também encontraram bactérias semelhantes depois de nós, mas eles estavam a fazer mesmo rastreios para procurar estas Estavam bactérias. mesmo à procura, sim. No vosso Sim. caso foi E e a nossa é melhor que a deles. muito bom. E a razão é porque se ela não fosse tão boa, Uhum, nós tínhamos ignorado, não uhum. é? E é por isso é que as descobertas, por acaso, às vezes são mais São interessantes, interessantes. porque, tipo, não, mas não é isto que a gente quer estudar, mas isto é tão forte, não podemos, não Claro, podemos claro. ignorar. Continuam a estudá-la nesta altura. E os indicadores, aquilo que os indicadores continuam a confirmar esta importância e as capacidades desta bactéria, é?
sim, Ainda sim. querem saber mais sobre ela ou o que era importante saber já está conhecido e já está identificado da vossa parte? Eu acho que o que é importante para ela passar pronto, agora precisamos de apoio Claro. como eu costumo dizer, nós não podemos fazer as etapas todas e temos um gabinete de transferência de tecnologia que nos está a ajudar a identificar parceiros e o Vítor Cabral, que foi quem fez estes estudos nos ratinhos de ensaios pré-clínicos. Ele está na Alemanha, num instituto que está muito virado para os probióticos e ele vai continuar. Nós queremos perceber melhor o mecanismo, mas isso às vezes é curiosidade que pode vir para o futuro, mas já está numa fase em que estamos à procura de parceiros de indústria que pudessem pegar nisto para fazer os Claro, ditos dar testes. os passos seguintes, não é? Sim, E sim, esta sim. bactéria, agora que vocês a identificaram e ficaram a conhecê-la, é fácil encontrá-la? É fácil reproduzi-la? Sim, pronto, isso é muito bom porque ela é muito fácil de cultivar, Uhum, porque estas bactérias porque ela não é muito longe portanto, é parente próxima da Klebsiella pneumoniae, são um grupo que inclui a Escherichia coli. A Escherichia coli começou a ser estudada porque era a mais fácil de crescer, sim. portanto, é de fácil manipulação, sem dúvida. E em termos de prevalência. Pronto, a maneira que acho que isto é importante é que o que eu acho pronto, o que nós sabemos é que esta bactéria, ou parentes relacionados, existe nos ratinhos, mas também em humanos. Nos nossos ratinhos, por exemplo, estava em um terço dos ratinhos. Em humanos, precisamos de um estudo mais alargado para perceber a prevalência. Uhum. Mas o que Mas eu já foi acho que. identificada em algum humano ou Sim, ainda não? sim. Ah, sim, 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 sim. sim, sim. Portanto, estes estudos depois na Alemanha, não exatamente a mesma, mas muito, Muito muito próxima. próximo Uhum. e nestes estudos na Alemanha e nos Estados Unidos. Portanto, o que acontece é que nós estamos colonizados com. A maioria das pessoas tem algum tipo destas bactérias. E o que eu penso agora neste momento é que ah, ter este tipo de bactérias é mesmo muito importante para prevenir as infecções das outras parentes próximas que, que vão conseguir colonizar se estas não estiverem lá. E vai haver umas que são melhores que as outras, e esta, até agora, deste grupo, é assim, a melhor. Apresenta-se como muito promissora. Claro. Sim, sim, sim. O passo para chegarmos à situação clínica ou de aplicação clínica desta bactéria, ou do probiótico que tem esta bactéria, ainda é um passo difícil de dar, demorado. Qual é a sua perspectiva e a do seu grupo de investigação? Já nos falou aí que agora há passos para dar, nomeadamente trazer apoios na continuação da investigação de outros lados, mas tendo em conta o Pois, conhecimento, pois. ainda teremos que esperar um pouco? Muito? Pois, é a primeira vez, bem, é a segunda vez que fazemos uma patente, mas a outra foi nos Estados Unidos. É a primeira vez que fazemos, que eu faço, o meu grupo faz uma patente e eu estou pouco dentro dos passos que se tem que Uhum. dar, mas pronto, eu acho que toda a gente fala de quando implica ensaios clínicos, estamos a falar de 10, mais para os 10 anos. Sim, sim. Eu não sei se Às esta vezes o área tempo da, pode acelerar-se, porque a ciência às vezes dá passos bem mais esta área rápidos, não da, é? e esta área da microbiota está em grande alteração. Foram Uhum. aprovados os primeiros medicamentos com base em micróbios da microbiota com ensaios clínicos para combater o Clostridium difficile portanto, a legislação está a mudar. Uh, Mudar também para a necessidade dos ensaios clínicos, mas talvez isso possa acelerar os processos, sim. Muito bem, ficaremos atentos a próximos desenvolvimentos, mas para já é uma notícia bem promissora. Só para terminar, há aqui há uma designação desta bactéria, a Klebsiella Aro 112. Quero falar-me um bocadinho deste Aro 112, que achei muito interessante a informação que vi. De onde é que vem esta Sim. designação?
Sim, e é super importante mencionar, porque Aro vem de Ana Rita Oliveira. É assim que nós catalogamos as nossas tipos, que quem as descobre põe o nome, e a Rita é que foi quem descobriu esta bactéria nas experiências dela e que foi persistente e insistente de que aquilo era A Rita é importante. uma das suas alunas, Era a das minha suas. aluna de doutoramento e Uhum, que foi a primeira autora do primeiro paper já em 2020. Agora está em Chicago a muito bem, estudar bactérias deste tipo e depois colaborou com o Vítor Cabral neste segundo paper. muito Pronto, bem. mas a Aro vem de Ana Rita Ana Rita Oliveira. Oliveira. E o 112, 112? 112 foi uma coincidência que, porque era a número 112, porque ela já fez muitas outras antes. Muito bem. Mas como diz a minha colega Isabel Gordo, não é uma coincidência, não é? Porque é o número da emergência nacional e, Ah, portanto, é exatamente, descrito exatamente. Não tinha feito essa qualquer leitura. É um indicador bem Portanto, interessante. Muito bem. sim, há assim uma série de coincidências engraçadas. A Isabela está sempre a dizer, pronto, isto é um sinal de emergência, Claro, claro que sim. de que temos que, Claro que que- que sim. aproveitar esta bactéria. Muito bem. Karina Xavier, obrigado por nos ter contado esta descoberta e este trabalho que estão a fazer. E continuação de boas descobertas e viva a microbiota que se quer que seja que esteja cada vez mais viva, de algum modo, para bem de todos nós. Obrigado. Muito obrigada, Edgar.